Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Valdério Rodrigues e na aula de hoje eu vou explicar a quinta atividade pedagógica não presencial do sétimo ano, tá? E o conteúdo dessa atividade vai ser o pensamento algébrico, também conhecido como expressões algébricas, tá? Então vamos lá, relembrar um pouquinho de expressões. As expressões matemáticas são sequências de operações envolvendo números. Elas podem aparecer em expressões escritas na linguagem materna ou na linguagem de símbolos, que é conhecido como linguagem matemática. Então vamos lá, linguagem materna é como a gente faz a leitura. 3 mais 2. 3 mais 2 a gente pode colocar por meio de símbolos matemáticos. Fica 3 mais, ó, o mais virou o sinal de soma. Então fica 3 mais 2. O dobro de 4. O dobro é multiplicar por 2. Então o dobro de 4 é 2 vezes 4. Se fosse o dobro de 100, ficaria 2 vezes 100. A metade de 6, a metade de qualquer número, é dividir esse número por 6, tá? Que a gente pode escrever por meio de divisão ou por meio de fração. Então, a metade de 6 é 6 dividido por 2, ou 6 meios. A metade de 100 seria 100 dividido por 2, que daria 50, tá? Ou 100 sobre 2. O triplo de 2 menos 5. O triplo de 2 é 3 vezes 2. O triplo é multiplicar por 3. Então ficou 3 vezes 2 menos 5 na frente. Aí vem aqui, ó. As expressões algébricas são sequências de operações envolvendo letras. Envolvendo números e letras, tá? As letras substituem os números e são chamadas de variáveis. X, Y, Z, A, B, C. Quando vocês verem essas letras, em algumas expressões elas estão substituindo números desconhecidos. Aí a gente sempre coloca letra no lugar de números desconhecidos, tá? Um número mais 2. Esse número eu não conheço, então vou colocar uma letra no lugar dele. Por exemplo, B mais 2. O dobro de um número, o dobro de uma letra. Essa letra que eu poderia colocar qualquer uma, X, Y, tá? O dobro de um número é 2 vezes uma letrazinha representando esse número. A metade de um número é esse número que eu não conheço. Chamei ele aqui nesse exemplo de M. Fica M dividido por 2. Ou M sobre 2. O triplo de um número menos 5. 3 vezes esse número menos 5. Um número acrescido de 5 unidades. Está aqui um número acrescido de 5 unidades. O sucessor de um número é uma letra mais 1, tá? Esse número eu conheço? Não, por isso que a gente coloca uma letra no lugar dele. Então, X mais Y representa o sucessor de um número. Vamos lá. Numa expressão algébrica, as letras são chamadas de variáveis. Então, aqui a variável é B, nessa aqui a variável é A, aqui já é M, aqui já é X, aqui é Y, aqui é X de novo. Numa expressão algébrica, as letras são chamadas de variáveis, podendo assumir valores diferentes, tá? Quer dizer que, se numa expressão x assumir o valor de 2, quer dizer que na outra expressão ele já assume outro valor diferente, tá? Nem sempre é igual. Quando substituímos essas variáveis por número e efetuamos os cálculos, obtemos o chamado valor numérico da expressão. Isso aqui é muito importante, tá? Então, vou grifar aqui para vocês. Então, quando substituímos essas variáveis por um número e efetuamos os cálculos, obtemos o chamado valor numérico da expressão. Observe o exemplo. O perímetro de um quadrado é a soma de seus 4 lados. Como todos os lados de um quadrado têm a mesma medida, podemos representá-lo dessa forma. L mais L mais L mais L. Então, o perímetro é lado mais lado mais lado mais lado. Como todos os lados são iguais, eu posso representar por 4 vezes o valor de um lado. Tá? Se aqui for 3, o perímetro seria 4 vezes 3, que daria 12. Só um exemplo. Substituindo-se lado pela letra L, podemos dizer que o perímetro é igual a 4L. Então, isso aqui podemos dizer que é uma expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura.
Se esse quadrado tiver 3 centímetros de lado, por exemplo, teremos 4 vezes 3, que dá 12. 12 é o valor numérico dessa expressão, tá? A partir do momento que eu substituo uma letra por um número, eu encontro o valor numérico dessa expressão. Aqui no caso eu substituo L por 3. Então 4 vezes 3 igual a 12. Agora é com você. Escreva a expressão algébrica utilizando a variável x e complete o quadro. Aí vamos lá. Aí ele já respondeu aqui a primeira linha, ó, um número menos 3. Aí aqui como é que representa? O número eu posso chamar de x menos 3. Então ficou x menos 3. Ele está pedindo para usar o quê? A variável x. Quer dizer que em todos eu vou utilizar a variável x no lugar desconhecido, tá? Do número desconhecido. Então nessa aqui eu tenho um número mais 8. Esse número, eu já posso dizer que é quem? X, tá? Porque eu não conheço. Então a questão pede para me substituir por x os números que eu não conheço. O quadruplo de um número. Quadruplo é multiplicar por quanto? Multiplicar por 4. A soma do quadrado de um número e sua metade. O quadrado é elevar ao quadrado desse número, tá? O sucessor de um número. O sucessor de um número nós vimos aqui, ó. O sucessor de um número. O quadrado de um número mais 4 vezes esse número. Ó, o quadrado de um número mais 4 vezes esse número. O quadrado de um número é elevar esse número ao quadrado, tá? A metade da soma de um número mais 5. Aqui você vai colocar a metade da soma de um número mais 5. Então você vai colocar ele somado com 5 e a metade dele. O quadrado da soma de um número com 2. Então você vai colocar a soma de um número com 2 elevado ao quadrado. Tá? Escreva a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo a seguir. Se aqui desse lado é um... Como essa figura é um retângulo, quer dizer que esse lado é igual a esse. E esse lado aqui, ele é igual a esse. Tá? E depois você vai representar o perímetro. O perímetro é o que? A soma dos 4 lados. Tá? Basta somar os 4 lados. Lembrando, você só pode somar os números que têm a mesma variável, tá? Que é a mesma variável. Aí nesse caso eu posso somar esse lado com esse e esse lado com esse. Aí acabar eu represento os dois por meio de uma soma. Os dois resultados que você encontrou. Expressões algébricas equivalentes. Quer dizer que esse lado aqui é equivalente a esse. Ou seja, igual. Aqui nós temos x mais x mais x. E nós temos quantos x? 3x. Se aqui eu tivesse y, não ficaria 3x, tá? Ficaria 2x mais y. Mas como é equivalente, tem que dar 3x. Só um exemplo aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Se eu tivesse aqui x mais y, o resultado disso aqui seria x mais x, 2x. E esse y aqui, coloca ele na frente, porque eu não posso somar 2x mais y não, tá? Porque são variáveis diferentes. Eu só posso somar esses dois, porque tem a mesma variável. X mais x é quanto x? 2x. E esse y eu não posso somar com 2x. Coloco na frente. Entenderam? Vamos lá. 3x mais 2x. O que eu posso somar? Posso. Porque tem a mesma variável que é x, tá? Então 3 mais 2 dá quanto? 5. Como é a mesma variável, só repete ela na frente. Então 3x mais 2x é quanto x? 5x. Aí vem a questãozinha aqui, questão 3. Encontre as expressões equivalentes. 7x mais 3x, você vai somar. 8b menos 5b, você vai ver quantos b vai restar. 7y mais y menos 4y, você vai somar e depois subtrair 4y. Aqui você vai somar tudo. 5x mais 6x mais x. E colocar o resultado aqui. Questão 4. Em uma loja de roupas masculina, uma camisa custa R$15 e uma calça custa 50. Se um cliente quiser comprar X camisas e Y calças,
que expressão algébrica representará essa compra? Ó, você vai colocar o X representando a quantidade de camisas e o Y representando a quantidade de calças, tá? Se, por exemplo, se no lugar de camisa fosse chinelas, uma chinela custa R$15. Eu teria que multiplicar. Vamos supor que uma loja de roupas, uma chinela custasse R$20. Então, R$20 seria o preço de cada chinela. Essa chinela, vamos supor que eu vou representar ela pela letra A. Então, 20 vezes A é o preço que eu ia gastar com chinelas, tá? Se eu fosse comprar 3 chinelas, eu ia substituir o A por 3. Que daria 60, tá? Mas como eu não sei a quantidade de chinelo que eu vou comprar, eu vou representar pela letra A. Assim eu represento a minha expressão, tá? Por meio de uma variável. Se eu quisesse a quantidade de chinelo representar por a letra B, o preço da chinela, se for R$20, ficaria 20 vezes B. A mesma coisa é aqui no exemplo, tá? Aqui, ó. A camisa custa R$15, quer dizer que é o preço dela. Então, se eu vou comprar X camisas, eu vou ter 15 vezes X. Mais a quantidade de calça. Se eu vou comprar Y calça, eu vou ter mais 50 vezes calça. 50Y. Entenderam? Aí é só para colocar a expressãozinha que representa o valor da compra. Questão 5. Leia o que Nelson está pensando e responda. Pensei em um número e multipliquei esse número por ele mesmo. Depois dividi o resultado por 2 e adicionei 8 ao novo resultado. Aí, ó, qual a expressão algébrica que representa o pensamento de Nelson? Pessoal, o Nelson, ele pensou em um número, ele não falou que número é esse, tá? E multiplicou esse número por ele mesmo. Quer dizer, como vamos supor que o número que ele pensou foi N. Então, ele pensou em N. Depois, o que aconteceu com N? Multiplicou. Aí você vai colocando. Tudo que falar aqui, você vai colocando aqui, tá? Multiplicou esse número N por ele mesmo. Então, você vai colocar o mesmo número. Quem é o mesmo número que ele pensou? N. Pensou em um número N. Tá aqui o N. E multiplicou esse número por ele mesmo. Então, você vai colocar N de novo. Tá? Aí é com você. Depois, dividiu o resultado por 2. Você vai lá e coloca divisão por 2. E adicionei 8. Adicionar é o que? Somar. Coloca o sinal de mais 8 ao novo resultado. Só isso que você precisa escrever. Tudo que for colocando aqui, que você entender que é um símbolo da matemática ou um número, você vai colocando na expressão, tá? É fácil. Vamos lá, sequência numérica. Quando sabemos o segredo de uma sequência numérica, podemos descobrir o valor de qualquer termo. Esse segredo é denominado lei de formação da sequência. Por exemplo, a sequência 3, 6, F, 12, 15, 18. Onde F está valendo quanto? Está valendo 9. Por quê? O segredo dessa sequência é que ela aumenta de 3 em 3. Ó. 3 mais 3, 6. Com mais 3 seria 9. Com mais 3 seria 12. Com mais 3, 15. Então essa sequência aqui, o segredo dela é o número anterior somado com 3. Então nós temos aqui 3 mais 3 dá 6. Se eu pegar esse 6 como somar com mais 3 dá 9. Se eu pegar o 9 e somar com mais 3 dá 12. Se eu pegar o 12 e somar com mais 3 dá 18. Então, pessoal, essa expressãozinha que eu acabei de colocar bem aqui é a lei de formação dessa sequência, tá? N mais 3, quer dizer, o número que está aqui somado com 3. Vamos lá, seguindo aqui. Agora, observe esta sequência de lápis. 1, 2, 3, 4, 5.
próxima figura tem quantos? 5, 6, 7, 8, 9. 5, pulou para 9, com mais... E agora tem quantos? 9. 10, 11, 12, 13. 13. Quer dizer que está aumentando de 4 em 4, tá? Você seria capaz de dizer quantos lápis seria necessário para formar a próxima figura? Ó, se tem 13, com mais 4 seria 17, tá? Então vamos lá. Você seria capaz de dizer quantos lápis seria necessário para realizar a próxima figura? Repare que, de acordo com o número de quadrados formado pelo lápis, são utilizadas quantidades diferentes, como nos mostra a tabela. O número de quadrados. O primeiro quadrado tem quantos lápis? 5. No segundo quadrado já temos 9. No terceiro, 13. E no quarto seria quanto? No meu ver, seria 17, porque eu estou vendo que está aumentando de 4 em 4. Então, vamos lá. Logo, a quantidade de lápis é igual a 4 vezes a quantidade de quadrado, mais 1. Então, o primeiro quadrado é 4 vezes 1, mais 1. 4 vezes 1 é 4, mais 1, 5. Está aqui. O segundo quadrado já tem... Segundo quadrado, com 2 quadrados, nós temos 4 vezes 2, mais 1. 9. No terceiro, 3 vezes 4, mais 1. No próximo, 4 vezes 4, mais 1. Tá? Que dá 17. A quantidade de lápis é igual a 4 vezes o número de quadrado, n, mais 1. Utilizando essa fórmula, temos L é igual a 4 vezes 4, aqui, ó. Quando a quantidade de quadrado for 4, fica 4 vezes 4, mais 1. Que dá 17, e assim em diante. Essa foi a lei de formação, tá? Questão 6. Descubra a lei de formação de cada uma das sequências e complete os quadrados. Ó, se você não conseguir descobrir qual é a lei de formação, pelo menos você completa os quadrados, tá? 8. O 8 pulou mais uma casa, depois pulou para 24. Depois de 24, pulou para quanto? Para 32. Depois, para um número aqui, depois para cá. E de 48 foi para 56. Você observa que está aumentando. Então quer dizer que está multiplicando por algo. Ou somando, tá? Você tenta descobrir se está multiplicando ou somando. Na letra B, 4 pulou para 8, pulou para 16, pulou para um próximo número aqui, pulou para 64. Observe que daqui já pulou para 64. Então você tem que observar de quanto em quanto que está multiplicando ou somando, tá? Será que está somando de 4 em 4? Vamos ver aqui. 4 com mais 4 dá 8. Vale para o primeiro. Será que vale para o segundo? Aqui, ó. 4 com mais 4 dá 8. Será se 8 mais 4 dá 16? Se eu pegar 8 e somar com 4, você observa que só dá 12. E aqui tem 16. Então a lei de formação não está aumentando de 4 em 4. Então você tem que observar se está multiplicando por algum número, tá? Tem deles que está aumentando e tem somando e tem outros que pode estar multiplicando. Então tem que descobrir. Aqui, o x está somado com 3, aqui já está somado com 5. Aqui já está somado com 7. E aqui, o x vai estar somado com quanto? Observa aí de quanto em quanto está aumentando e você preenche. Questão 7. Complete o círculo das figuras utilizando os números 1 a 6. Só pode colocar cada número uma vez, ou seja, já está colocado aqui, ou seja, não pode mais se repetir, tá? De modo que a soma de cada um dos lados desse triângulo resulte em 10. Então quer dizer que esse lado aqui a soma tem que dar 10, esse lado aqui a soma tem que dar 10, e esse lado aqui a soma tem que dar 10. Então cada lado a soma tem que dar 10. Então vocês observam que quando você chegar aqui, ó, quando você pegar e somar esses três números, no final aqui tem que dar resultado 10. Aqui é a mesma coisa. Quando você somar esses três, o resultado tem que dar 10. E se você somar esses outros três, o resultado tem que dar 10. Tá? Então, cada linha, cada lado que você somar, o resultado vai ter que dar 10. Isso. Se você conseguiu responder tudo, parabéns. Agora, questões do livro, tá? Na página 141, você vai responder a questão 1, 2,
Aí pula para a questão 5 e faz a 6. Essas 4 questões na página 141. Na página 146 você vai fazer apenas a questão 1, 2 e 3. Aí você manda as respostas grampeadas nessas atividades aqui, tá? Lembre de colocar seu nome na atividade e também na folha de resposta. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe com seus colegas de sala, tá? E não deixe de se inscrever no canal, para ficar por dentro dos próximos vídeos. E lembrando que ainda essa semana eu vou estar colocando aqui, resolvendo questões da UBMAP, tá? Então, se você vai fazer a UBMAP, não deixe de assistir esses vídeos. Também estarei colocando nos grupos do WhatsApp os vídeos relacionados com a UBMAP. Tá bem? Se não cair no seu grupo, você vem aqui no canal do YouTube e procura o vídeo relacionado com questões da UBMAP que você encontra, tá? Então até a próxima aula.